Olá meus amigos, no vídeo de hoje, vamos abordar um tema fundamental, a desobediência a Deus e suas consequências. Exploraremos narrativas bíblicas que ilustram o impacto significativo que a escolha de seguir nossos próprios caminhos, em vez dos caminhos de Deus, pode ter em nossas vidas. Vamos refletir sobre as lições que podemos extrair dessas histórias e como a obediência aos mandamentos divinos pode moldar positivamente nossa jornada espiritual. Fiquem ligados para uma conversa edificante e esclarecedora. A bruxa de Endor foi realmente Samuel quem falou com Saul, ou foi um espírito demoníaco? A Bíblia reconhece e adverte contra a realidade da bruxaria, indicando-a como uma preocupação genuína. Não apenas menciona a bruxaria, mas também alerta expressamente os crentes sobre seus perigos, enfatizando que Deus não nos avisaria sobre algo fictício ou inexistente. Este é um ponto crucial, já que a Bíblia condena a bruxaria como uma falsificação de Satanás para a espiritualidade santa, ressaltando os perigos espirituais associados a essas práticas. Na sociedade atual, há uma crescente tendência de celebrar a bruxaria e suas diversas formas, representando um desafio para os crentes, pois a Bíblia claramente afirma que um filho de Deus não deve se envolver com a bruxaria. As razões para isso estão enraizadas na compreensão do poder espiritual e suas fontes. Conforme a Bíblia ensina, existem apenas duas fontes de poder espiritual, Deus e Satanás. Apesar de Satanás possuir apenas o poder permitido por Deus, esse poder é considerável e pode se manifestar de maneiras enganosas e prejudiciais. O reconhecimento da bruxaria como uma ferramenta de Satanás serve como um aviso sobre os perigos de se envolver com forças espirituais fora da vontade de Deus. A Bíblia enfatiza que envolver-se em bruxaria ou consultar médiuns não é apenas desobediente, mas pode resultar em consequências sérias. A história de Saul na Bíblia ilustra vividamente esse ponto, pois sua consulta à bruxa de Endor, apesar das instruções explícitas de Deus, resultou em consequências devastadoras. Independentemente da identidade do espírito que apareceu a Saul, a Bíblia condena explicitamente a prática de bruxaria e consulta a médiuns, alertando contra artes como a adivinhação. Os crentes são instruídos a evitar esses caminhos, pois representam uma desobediência à vontade de Deus. Em conclusão, a Bíblia adverte contra a bruxaria e práticas relacionadas, destacando os perigos espirituais associados a essas atividades. Independentemente da perspectiva sobre a história de Saul e a bruxa de Endor, a mensagem central é clara: os crentes devem se manter afastados dessas práticas e confiar na orientação e proteção divinas. O episódio de Saul e a bruxa de Endor é registrado no Antigo Testamento, especificamente no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Esses versículos narram o encontro de Saul com a bruxa de Endor e a aparição do espírito de Samuel durante uma consulta espiritual feita por Saul em meio à sua aflição e desespero diante da iminente batalha com os filisteus. Saul se envolveu com a bruxa de Endor porque estava enfrentando uma situação desesperadora. Nesse momento, ele estava prestes a enfrentar uma batalha crucial contra os filisteus, e seu exército era numericamente inferior. Além disso, Saul estava se sentindo abandonado por Deus, pois suas tentativas de buscar orientação divina não foram bem-sucedidas. Inicialmente, Saul procurou a Deus por meio de sonhos, Urim, um método de consulta divina, e profetas, mas não obteve resposta. Diante da ameaça iminente da ausência de resposta de Deus, ele ficou desesperado em busca de alguma orientação. Saul havia anteriormente expulsado os médiuns e adivinhos do país, mas, diante da falta de respostas divinas, ele decidiu buscar a ajuda de uma mulher médium em Endor. Ele estava disposto a recorrer a métodos proibidos por Deus, como a necromancia, consulta aos mortos, na esperança de obter insights sobre o futuro e orientação estratégica para a batalha iminente. Portanto, Saul se envolveu com a bruxa de Endor devido à combinação de desespero, falta de orientação divina e a pressão da iminente confrontação militar com os filisteus. Essa decisão acabou tendo consequências graves e desastrosas para Saul e seu reinado, conforme narrado na passagem bíblica. A razão pela qual Deus não respondeu a Saul está relacionada à desobediência persistente de Saul aos comandos divinos e à sua rebelião contra a vontade de Deus. A recusa de Deus em responder a Saul era um reflexo do afastamento do rei de seus princípios e direcionamentos. A Bíblia relata que Saul, como rei de Israel, recebeu instruções específicas de Deus através de profetas, incluindo Samuel. No entanto, Saul desobedeceu a algumas dessas instruções, agindo de maneira contrária aos mandamentos divinos.
Um exemplo significativo foi a batalha contra os amalequitas, onde Deus ordenou que Saul destruísse completamente o povo, mas ele poupou o rei Agag e algumas das melhores ovelhas e bois. Essa desobediência foi severamente condenada por Samuel em 1 Samuel 15. Devido à persistente rebeldia de Saul e à sua recusa em seguir as instruções divinas, Deus retirou sua orientação e presença de Saul. Quando Saul procurou orientação através de métodos convencionais, como sonhos, Urim e profetas, Deus permaneceu em silêncio, recusando-se a responder a Saul. A passagem específica que trata da desobediência de Saul e da consequente retirada da orientação divina pode ser encontrada em 1 Samuel 15. Recomenda-se a leitura do capítulo para uma compreensão mais completa do contexto e das razões por trás da ausência de resposta divina a Saul. Concluindo este relato sobre a busca desesperada de Saul por orientação divina, somos lembrados da importância vital da obediência aos mandamentos de Deus. Saul, ao desconsiderar as instruções divinas e agir de acordo com sua própria vontade, enfrentou consequências devastadoras, perdendo o favor de Deus e, finalmente, seu reinado. A palavra de Deus nos orienta a obedecer aos seus mandamentos para que possamos desfrutar de uma vida plena e alinhada com sua vontade. Desviar-se dessas orientações pode resultar em perdas significativas, assim como aconteceu com Saul. Deus nos oferece sua graça e direção, mas é crucial que estejamos dispostos a seguir seus caminhos. Ao refletir sobre esta história, convido você a considerar suas próprias experiências. Já experimentou as consequências de escolhas que foram contrárias à vontade de Deus? Compartilhe suas histórias e aprendizados nos comentários abaixo. Se este conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber mais reflexões e insights baseados na Palavra de Deus. Sua interação é valiosa e fortalece nossa comunidade. Que possamos aprender com as lições da Bíblia e, através da obediência a Deus, desfrutar de uma jornada guiada por sua sabedoria e amor. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até mais.